Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe com sua paz. O nosso tema hoje são as 3 revelações. Revelações. A humanidade tem recebido revelações através dos tempos. Às vezes as pessoas que estão aqui encarnadas, os espíritos, nós que estamos aqui neste mundo, por nós mesmos, tomamos contato com a realidade da vida universal, no campo material, no campo espiritual, e descobrimos alguma coisa, não é? A criança, por exemplo, vai descobrindo a vida, o mundo. E nós, seres humanos, também. Pouco a pouco nós vamos entendendo alguma coisa a mais, conhecendo alguma coisa a mais dos processos e finalidades da vida. É assim que nós progredimos, conhecendo, sabendo, experimentando. Mas às vezes não podemos por nós mesmos conseguirmos algum conhecimento e que ele vai ser muito útil para nós, é necessário para nós. Mas se nos deixarem entregues a nós mesmos, isso vai demorar muito. Então a providência divina promove, proporciona para nós revelações. A palavra revelação vem de tirar de sob o véu, revelar, tirar debaixo do véu, porque lá está, mas a gente não percebe, a gente não entende, a gente não alcança. Quando tiram esse véu, a gente então descobre, não é? Essas revelações, quando são espirituais, elas se fazem através de médiuns missionários. São eles que servem de intermediários para que os bons espíritos que continuam no plano espiritual transmitam para nós aqui encarnados esses conhecimentos sobre as leis de Deus, a vida universal. Na Bíblia, no Velho Testamento, nós encontramos com frequência profetas, que eram exatamente os porta-vozes, esses anunciadores em nome de Deus, em nome da espiritualidade. Jesus mesmo foi considerado por muitos um profeta também, um porta-voz divino. De outra maneira que nós recebemos as revelações, é quando pessoas extraordinárias encarnam neste mundo. Encarnam para, convivendo aqui, nos demonstrarem essas realidades espirituais ou nos avançarem nos conhecimentos que sozinhos nós não iríamos conseguir. Então, por encarnação de espíritos superiores, nós também recebemos revelações. Mas todas essas revelações sempre são proporcionadas de acordo com o estado evolutivo do povo que a recebe. Porque se fosse uma revelação muito avançada, o povo não entenderia, seria inútil. Então todas as coisas vêm no tempo certo, quando a humanidade, aquele grupo, aquela nação, aquele grupo religioso pode entender aquela mensagem. Então aí ela se faz, não é? E ao longo da história da humanidade, os povos todos têm recebido revelações espirituais, adequadas à sua época e à sua gente. Essas revelações todas são respeitáveis. A compreensão que vai nos dar tolerância, não é? Para com outras religiões, outros grupos religiosos. À luz da doutrina espírita, nós entendemos todas essas revelações que muitas vezes deram origem a religiões, são respeitáveis. Basicamente, o que é que elas falam? Elas são todas concordantes nos princípios básicos. Elas falam de Deus, da imortalidade, da justiça divina e da lei de fraternidade. Então, nós encontramos isso em todas as religiões dignas desse nome. E grande número delas vieram por revelação espiritual. Agora, nós cristãos que moramos aqui no Brasil, não é? Podemos identificar, à luz do Espiritismo,
3 grandes revelações. Houve muitas mais, mas essas 3 apresentam um contínuo, porque nós somos uma civilização judaico-cristã. Não é verdade? Nós somos cristãos, mas como a história de Jesus está na Bíblia, então estão ligados, a Bíblia são os livros basicamente dos israelitas, dos judeus, então nós dizemos que somos uma civilização judaico-cristã. E por causa disso, nesse campo dos judeus e dos cristãos, nós temos então aí uma sucessão de 3 revelações, numa harmoniosa e progressiva ascensão dos ensinamentos. Elas representam, essas 3, o melhor conhecimento espiritual que nós podemos assimilar até agora. Quais são essas 3 revelações? A mosaica de Moisés, baseada em Moisés. A cristã, em Jesus, o Cristo, e a espírita, a revelação espírita também. Vamos então estudar agora a primeira revelação, relembrar alguma coisa. Ela foi feita aos hebreus. Nós já comentamos que hebreus era o povo, originalmente, chamados depois israelitas, mas que como uma tribo mais importante e remanescente foram os judeus, a gente também fala os judeus. Então estamos falando sempre do mesmo povo, não é? Essa primeira revelação, a de Moisés, foi feita aos hebreus. Foi feita por esse profeta, Moisés. Em que época? Cerca de 1.300 anos antes da era cristã, antes de Cristo. Mas a humanidade nessa época, e naquela região onde ela foi ministrada, para esse povo, esse pequeno grupo especialmente, eles já haviam atingido uma evolução mental, capaz de pensar sobre o universo como um processo total, de maneira global, vendo o mundo como um todo. Por isso, nessa revelação de Moisés, nós vamos destacar a ideia de um Deus único, porque os outros povos eram politeístas, adoravam muitos deuses. Eles não tinham essa noção do universo como um todo. Havia Deus que controlava isto, Deus que controlava aquilo outro, o universo era repartidinho. Mas agora a humanidade avançou um pouco, está preparada para receber a revelação, o ensinamento de que há um só Deus, que o mundo é um só, né? E além disso, essa revelação de Moisés também mostrava que esse Deus único que criou o mundo e todos os seres é amoroso, vela por eles. Há uma providência divina cuidando das criaturas. Então, nós podemos perceber que essa revelação teve muita importância para o desenvolvimento da civilização nossa, não é? Claro que não alcançou a todos imediatamente, mas ela foi fundamental, a ideia já ficou e começou a se espalhar, não é? Mas Moisés, embora fosse um médium, um profeta, ele também era um líder para o seu povo. Nós conhecemos a história dele, né? Não precisamos repetir. Ele passou a liderar os israelitas que conseguiram sair do que eles consideravam escravidão no Egito. E ele queria muito organizar esse povo. Ele era o líder para esse povo. E quando ele assumiu essa liderança, havia abusos e uma série de desregramentos naquele povo, porque eles ficaram dominados, perderam um pouco da sua identidade, apesar de terem a revelação, o conhecimento através do anúncio que foi feito a Abrão, de que eles eram um povo escolhido, apesar de eles saberem que eles iam ter uma terra para habitar, a verdade é que eles se sentiam dominados e como que escravizados, não é? Então eles se deixaram permear
por outras culturas, outras práticas. E Moisés queria corrigir tudo isto como um líder do seu povo. Então ele estabeleceu leis morais, políticas, civis, até preceitos de higiene. Os profetas hebreus que vieram sucedendo a Moisés, de certa forma, eles também ajudaram a entender, corrigir e fixar os ensinamentos espirituais da revelação mosaica. Mas nós centralizamos mesmo em Moisés, não é? Ele que abriu este conhecimento para o mundo, recebendo do alto. Então, como ele era um líder também do seu povo e não somente um médium, nós não podemos encarar todo o sistema que ele esboçou e também ligar aos profetas do Velho Testamento como se fosse uma verdade incontestável, como se aquilo fosse a verdade divina que veio do alto, a verdade eterna, porque eles misturaram, estão percebendo? De um lado, eles receberam as informações, mas eles também trabalharam com o povo e sentiram necessidade de orientação política, de orientação de higiene, de oração administrativa, de orientação administrativa. Então, por isso que eles mesclaram, eles não foram só porta-vozes de coisas espirituais, eles também tiveram influência na organização do povo, especialmente Moisés, não é? Então, na revelação, através de Moisés, nós vamos separar uma parte divina, uma parte que é imutável, é eterna, está lá, na revelação, através de Moisés. Mas há uma parte humana. Essa, como é humana, tudo que é humano é imperfeito, não é? É transitório, é de acordo com o que a pessoa está ainda sentindo e vivendo, mas ela vai evoluir, ela vai progredir, ela vai mudar. Então, essa parte humana, recebida através de Moisés, com o tempo ela pode ser modificada. Vejamos a lei civil ou disciplinar que Moisés estatuiu. As leis civis neste mundo, elas variam de acordo com os costumes e o caráter de cada povo. Cada roca com seu fuso, cada povo com seu uso. Havia um ditado antigo, né? Quer dizer, em Roma como os romanos, cada povo tem seus usos, seus costumes, né? De acordo com o seu caráter. Claro que isso modifica com o tempo. Então, as leis civis de Moisés eram para orientar a vida da comunidade hebraica. Aquele povo não tinha ainda hábitos de higiene. Moisés foi criado no Egito, no palácio do faraó, tinha certos conhecimentos científicos, inclusive científicos para a época, não é? Então ele tinha costumes melhores, sabia como fazer as coisas, mas o povo não. O povo era como aquele pessoal lá do interior, que não tem esgoto, não tem nada, não é? Então, ele incutiu hábitos de higiene no povo. Ele também queria que o povo não misturasse mais os seus costumes de hebreus, de israelitas, com os dos povos bárbaros, com os dos povos politeístas, que adoravam deuses, faziam sacrifícios humanos ou de animais, não é? Algumas leis de Moisés, mesmo essas, para disciplinar o povo, eram boas. Mas algumas outras dele não eram boas, não. Ele era um homem que viveu 1.300 anos antes de Jesus, 3.300 anos antes, né, de nós. Imagine, realmente ele não tinha toda essa visão que temos hoje. Como médium, como profeta, a incumbência dele era guiar o povo de Israel à terra prometida. Essa era a tarefa dele. Aliás, ele não conseguiu entrar na terra prometida, mas levou o povo até lá. Não conseguiu, diz uma lenda rabínica, porque ele duvidara de que a criatura humana
pudesse entender aquelas leis e segui-las. Então, como ele duvidou, essa foi a falha dele. É uma lenda rabínica a respeito de Moisés. Então, como médium, ele atuava transmitindo as instruções do alto. Ele era o porta-voz do alto para dirigir aquele povo. 40 anos eles peregrinaram pelo deserto para depois chegarem a Canaã, não é? E quem é que recebia as instruções do alto para eles? Que os alentava, que os informava e ajudava a prosseguirem corretamente. Moisés era o médium, era o porta-voz. Mas ele era também chefe político, civil e militar. E nesse campo ele era muito zeloso da unidade nacional, da unidade religiosa do seu povo. E aí ele dava umas ordens que nem sempre estavam de acordo com a inspiração superior, não é? Nós vamos encontrar quando ele diz que Deus mandou, que Deus fala que precisa, e às vezes é para matar pessoas. Vencer os inimigos, mas pela violência. Não era propriamente isso, mas ele precisava conduzir o povo, não é? Nós vimos algumas de suas ordenações, e que não são lá de inspiração divina, na primeira aula sobre a Bíblia. Lá nós já mencionamos, vocês mais ou menos entendem e recordam. Agora vejam, por exemplo, no livro Deuteronômio, uma longa e terrível maldição anunciada para aquele que não quiser ouvir a voz do Senhor teu Deus, e não guardares e praticares todas as suas ordenações e as cerimônias que eu hoje te prescrevo, quer dizer, aconteceriam coisas terríveis para a pessoa. Ameaça divina, não é? Alguns livros antigos diziam assim: e aquele que alterar qualquer das palavras ou não cumprir, sofrerá as sanções divinas. Eles faziam assim mesmo, que era para ver se as pessoas seguiam direitinho, né? Não modificavam. Não adiantou muito. Entre as leis civis que Moisés estabeleceu, então nós vamos encontrar, por exemplo, olho por olho, dente por dente. Será que do plano espiritual falariam assim? Mas para o povo daquela época, se não houvesse essa lei que era usual em muitos povos, é a lei, a pena de talião. Para um crime, a penalidade igual. Tirou o olho de alguém, então você também vai perder um olho. Você danificou o animal de alguém, então você também vai perder um animal. Coisas assim, olho por olho, dente por dente. Outra lei também que mostra isso, era quando ele proibiu o intercâmbio com os mortos. Por que ele proibiu? Nós já sabemos. Estava sendo feito de modo abusivo, para fins materiais, egoístas e imediatistas. E ele, como um líder daquele povo, ele precisava controlar. E ele não viu outro modo de controlar senão dizer: está proibido. Certo? Proibiu. Nós atualmente vivemos numa época em que o pessoal diz assim: é proibido proibir. E nós temos então que educar o povo, explicar, ensinar, não é? Estimular a fazer o que é certo, mas não dá mais para proibir, não é? Muito bom. Na revelação mosaica, nós vamos ver a lei divina. Vimos aí a parte política, a parte civil, mas vamos ver a lei divina. A lei divina, ele sempre recebeu direitinho e transmitiu. Faz até um contrassenso, às vezes, com o que ele decretava e o que vinha do alto. A gente percebe claramente o que era do homem e o que era da espiritualidade, não é? Nós vemos, por exemplo, o Decálogo, os 10 mandamentos. É uma moral natural, básica, invariável em todos os tempos e povos. Nós vamos encontrar essa necessidade básica para uma sociedade organizada. O respeito aos direitos dos outros, às pessoas. Senão não há um povo, senão não há uma sociedade, não há uma convivência, não é? Então, o Decálogo representa exatamente isso.
o mínimo de lei, de respeito em relação, olha, nós vamos perceber, em relação a Deus e em relação aos semelhantes. 4 primeiros dos mandamentos dizem assim: não terás outros deuses diante de mim. Está relacionado a Deus. Não farás para ti imagem de escultura, não adorarás tais coisas, nem lhes prestarás culto. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado, todos em relação a Deus. Mas os outros são em relação às pessoas, os semelhantes. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa ou a mulher do próximo, nem coisa alguma que lhe pertença. Então, os 4 primeiros para com Deus e o restante para com os semelhantes. Esses 10 mandamentos nós encontramos em Êxodo e em Deuteronômio. Já verificamos quando fizemos a aula como procurar passagens na Bíblia, né? Lembram? Mas agora fizemos uma comparação para vocês que não está aí no livro. Nós comparamos com o grande catecismo católico do padre José de Arbes. Como é que a gente escuta hoje? Não é crítica, é para conhecimento. Não terás outros deuses diante de mim, diz o Decálogo. E eles puseram amar a Deus sobre todas as coisas. Tem um senso, não é? Agora o segundo, não farás para ti imagem de escultura, não adorarás tais coisas, nem lhes prestarás culto. E foi um problema para a Igreja Católica, porque tinha as imagens, a representação divina, não é? Olha Michelangelo lá, na Capela Sistina, fazendo a figura de Deus, dando a mão ao homem. Não é? Então, está a representação de Deus. Lá disse que não farás para ti imagem de escultura. Não era para reproduzir nada que fosse espiritual. E então, como é que ficava para a Igreja Católica? Se eles possuíam imagens, esculturas, aí eles suprimiram. Eles não mencionaram isso, puseram no lugar: não tomar seu santo nome em vão. Mas isso estava lá como terceiro. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Mas aí defasou não é? O quarto vai corresponder agora ao terceiro, santificar o dia de sábado. Eles não guardam o sábado, mas a lei era para respeitar um dia da semana, pelo menos, não é? Então eles puseram domingos. E também as festas de guarda, festas religiosas importantes para o catolicismo. Honrar pai e mãe, eles puseram também honrar pai e mãe, mas já defasado ainda. Não matarás também, não cometerás adultério, eles puseram não pecar contra a castidade. Não furtarás, não furtar, não dirás falso testemunho, não levantar falso testemunho. E agora, para empatar, eles acharam um jeito, onde diz não cobiçar a casa ou a mulher do próximo, eles puseram não desejar a mulher do próximo. E em seguida criaram outro, não cobiçar as coisas alheias. Agora empatou 10-10, certo? Mas eles suprimiram um do decálogo e repartiram um no final para completar a conta, não é? Bem, essa foi a revelação de Moisés, alguma coisinha que a gente conheceu a respeito, não é? Então sabemos que é uma revelação que tem uma parte divina e outra parte humana. A parte divina, respeitável, perdura. A parte humana, a gente nota as discrepâncias e deixa de lado, não é? Agora vamos para a segunda revelação, a do Cristo. 1.300 anos depois, é interessante, há um intervalo grande entre as revelações. Porque ela está me lembrando ali que a revelação de Moisés anuncia a vinda do Messias. Porque todas as revelações são assim, elas sabem que não são para sempre, que elas estão dando uma parte.
Então, elas anunciam a continuidade, o que vem depois. No caso de Moisés, ele já anunciava que o Senhor enviaria o Salvador, o Redentor para o povo, né, para o futuro. E foi mesmo isso que aconteceu cerca de 1.300 anos depois. Por que não aconteceu logo? Ora, não aconteceu logo porque houve aquela revelação, o povo tem que assimilar, viver, adotar. Sabe, isso demora. O nosso espiritismo, por exemplo, tem 150 anos, mas olha, está demorando para o povo assimilar, não é? Fica ainda em grupos. Então, é um período maior para que ela se difunda entre o povo. São ideias, são vivências a serem assimiladas. E isso não é um processo rápido. Então, 1.300 anos depois, o povo hebreu tinha vivido todo esse tempo, agora sob a orientação das leis de Moisés, se disciplinando nos costumes, para não haver promiscuidade em relação ao Senhor, para não acompanhar aqueles politeístas, idólatras. Então, devagarinho, isso foi purificando o entendimento daquele povo. É por isso que nele Jesus vai nascer, porque ali há um preparo melhor das almas para entenderem a continuidade da mensagem. Como é que Jesus podia vir num povo idólatra? Eles não iriam entender. Mesmo os israelitas ainda tiveram alguma dificuldade, porque sempre a revelação ela vem dar um passo adiante. E nem todo o povo está pronto para receber, mas a maioria está em condições de entender e aceitar se quiser. Não é? Então foi assim a segunda revelação, a do Cristo. Fora predito que o Messias viria, né? Jesus, o Cristo, para trazer novos ensinamentos espirituais. E chegou Jesus, o Mestre. Quando ele estava com cerca de 30 anos, ele começa a sua tarefa. Começa a pregar, a falar sobre as coisas divinas, sobre as coisas espirituais. E ele faz a relação com a revelação de Moisés, mas nós vamos ver que ele faz modificações. Mas ele ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Eu fiquei pensando e entendi assim. Eu, por exemplo, quando faço as palestras, eu cito assim, como diz Kardec no livro tal, como falaram os espíritos através do Chico Xavier, nós fazemos citação dos autores. Nós nos fundamentamos em criaturas que deixaram o ensinamento, não é? E o pessoal israelita estava acostumado assim também. Eles citavam Moisés, porque não sei o quê, porque no livro tal, porque eles citavam as pessoas que falavam da religião. Quando Jesus chegou, ele normalmente falava as verdades que ele tinha a dizer, os ensinamentos, conclamava o povo a novas atitudes, e ele não se baseava em nada nem em ninguém. Ele citava sim, Moisés, citava os livros anteriores quando era para comparar, modificar alguma coisa. No Sermão do Monte ele proclamou dessa maneira, ouvistes que foi dito. Como é que eles ouviram que foi dito? Através do profeta, Moisés e outros profetas. Ele fez menção aos ensinos antigos. Eu, porém, vos digo, quer dizer que ele dizia alguma coisa nova, diferente. E por isso, para alguns, Jesus estava contrariando as leis divinas. Porque para eles as leis divinas tinham sido reveladas por Moisés e os profetas. Aquilo era a lei divina. Jesus esclareceu, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Ele não derrogou a parte divina, a lei moral, que já estava na revelação anterior. Não, isso ele confirmou. Uma revelação verdadeira não anula os princípios básicos que as anteriores ministraram.
Um professor, quando vem dar uma aula de matemática, ele não vai desfazer quem ensinou aritmética. Ele vai confirmar a aritmética, mas ele vai avançar para a matemática, não é? Então, assim também nas revelações. Não, as verdades ficam reafirmadas. Então, Jesus não veio para destruir a lei, não. Modificar os profetas no que tinha de fundamental e verdadeiro. Né? Mas a parte humana, certos acréscimos, incompreensão, Jesus aí tinha que enfrentar, reformar, revogar, combater. Mas era para que a lei fosse entendida, sim, na sua realidade, e não nos erros que o pessoal estava fazendo. Né? Então, para dar verdadeiro cumprimento às leis divinas, Jesus teve de fazer algumas coisas. Por exemplo, descomplicar o ensino da lei. Por quê? Era difícil para o povo saber se estava certo ou se estava errado. Havia muitas prescrições. Não era só um livro que lesse 10 mandamentos e pronto. Não, não. Porque eles tinham, quando estava puro, quando estava impuro, como devia fazer para chegar em casa, como devia fazer se a mulher estivesse nas suas regras mensais. Tudo era observado por leis, prescrições. E eles ficavam meio atordoados, eles não sabiam. Tanto assim que eles perguntavam a uns homens que eram letrados, não eram sacerdotes, mas eram entendidos nas leis, os doutores da lei, os escribas. Eles perguntavam como é que deviam agir, não é? De tão difícil que era, por serem numerosíssimas as prescrições para aquele povo, para estarem de acordo com a lei de Deus. Né? Então Jesus, o que fez? Para que o povo não ficasse assim atônito, preocupado, que aquilo não era assim importante, Jesus relembrou o essencial da lei divina e resumiu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu pensava que Jesus é que tinha falado isso, gente no Velho Testamento já tinha. Jesus aproveitou da própria lei que eles já conheciam e tirou o essencial. Se vocês fizerem isso, amarem a Deus acima de tudo e ao próximo como a vocês mesmos, vocês estão cumprindo a lei. Descomplicou. Ele também teve que modificar o que estava, o modo como estava apresentada a lei no Decálogo. Não faça isso, não faça. Ele mudou. Ele deu um tom assim realizador, positivo. Faça tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Certo? Foi uma grande mudança, não é? Não é proibitivo, é estimulador ao bem. Ele teve que retirar os acréscimos que a má-fé ou a ignorância tinham colocado. Então ele citava que isso eram doutrinas que são preceitos de homens. Nós não falamos isso? Que o pessoal criou certas ideias, inferno eterno, uma série de coisas. Ora, isso não é de Deus. São ideias de homens, doutrinas que são preceitos de homens. E Jesus disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Tudo aquilo que não é verdadeiro, não tem fundamento em Deus, na vontade divina, que é sábia e amorosa, isso vai ter que cair por terra. Não vai poder perdurar para sempre. Vigora por algum tempo. Mas sempre as pessoas estão evoluindo, se desenvolvendo, chega uma hora que eles dizem: não, isso não pode ser. Não é? Não está de acordo com Deus, com a sabedoria, com o amor. Né? Ele teve que corrigir más interpretações de alguns dos ensinos, para que ficasse o verdadeiro sentido e não aquilo que eles tinham feito, por entender mal ou alguns mal intencionados, não é? É aquele assunto do sábado, não é? Por que foi instituído o sábado? Para que as pessoas tivessem um dia ao menos na semana para pensar nas coisas espirituais.
para parar ali de material e cuidar da alma. Pelo menos um dia por semana. Para aquele povo meio rude, né? Estava bom. Mas nós estamos aprendendo que a gente adora a Deus, ama a Deus em tudo, sempre. E a gente vai regulando o tempo de trabalho e o tempo de descanso, como as nossas leis civis, inclusive, estão fazendo, não é? O tempo de trabalho, o tempo de repouso, o tempo de férias. Então era isso. O sábado foi estabelecido, disse Jesus, por causa do homem, para beneficiar a criatura, para não deixá-la vivendo só para a matéria, e não o homem por causa do sábado. E não o homem ficar tolhido no sábado, não podia trabalhar. Jesus curou uma pessoa no sábado, eles achavam que era trabalho, não podia. Jesus estava errado, estava alterando a lei, estava contrário à lei. Aí Jesus explicou. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Estava corrigindo o entendimento deles, não a lei. A lei era boa, mas o entendimento que eles tinham da lei era para não o trabalho remunerado, o trabalho material, o trabalho para ganhar mais na vida, mas o serviço de amor ao semelhante, esse não estava proibido, não. Ele procurou desenvolver e adaptar os ensinos ao grau de maior adiantamento moral do povo, para que eles tivessem assim um estímulo a uma conduta mais evoluída, como se fosse um convite, um passo à frente, não é? Eles tinham aprendido: amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas Jesus, no Sermão da Montanha, como é que ele fala? Ele fala para amar ao inimigo, fazer-lhe o bem, orar por ele, não é? Que mensagem diferente! Quer dizer, eles já tinham aprendido uma certa disciplina, já eram um povo que se sentia unido, era um povo que já não fazia aquelas ofertas aos ídolos. Tudo bem, tem a ideia de um Deus que não precisa representar com imagem nenhuma, formidável, não é? Já tem muito. Mas espera, agora estavam ficando presos à história, os nossos nós amamos, os outros são gentios, não são do povo eleito do Senhor. E ele então está modificando. Que mesmo que a pessoa seja como o nosso inimigo, queira nos maltratar, nos ofender, nós devemos amar essa pessoa, filho de Deus, procurar fazer-lhe o bem, orar por ele, não é? A gente não faz isso ainda hoje. Se uma pessoa tiver um problema com alguém, a pessoa vai ficar comentando com todo mundo: você viu o que essa pessoa faz para mim? Mas não lembra de Jesus, que mandou orar pela pessoa. Uma grande lei, uma grande regra. Porque se a pessoa não tiver uma ajuda espiritual, aí que ela não sai da situação. E nós ficamos nos alimentando na agressão mutuamente. Mas Jesus, então, orientou para dar um passo adiante. Só que nós ainda não demos. Estamos tentando. Estamos tentando, às vezes a gente lembra. Estender a mensagem a todas as criaturas, porque eles achavam que aquelas manifestações espirituais eram só para eles. O povo eleito, o povo escolhido por Deus. E Jesus dizia: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, haverá um rebanho e um pastor. Quer dizer, ele sabia que a mensagem dele não era só para os israelitas, era para a humanidade. Né? Que outras pessoas também tomariam conhecimento e adeririam à sua liderança, à sua orientação espiritual. Jesus ainda explicou uma coisa interessante. Ele disse: todos os profetas e a lei até João profetizaram. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Quer dizer que está mudando a situação. Até aquela hora,
os profetas do passado e a lei de Moisés tinham pontificado. Mas agora João o Batista entrou em cena. Começa o trabalho por uma nova mensagem, uma nova revelação. Começa com João Batista. Ele já faz o anúncio do Messias chegando, ele já dá umas orientações. Quem tiver 2 túnicas, dá para quem não tem nenhuma. Quem tiver alimento, reparta também. Aos soldados, que não prejudiquem as pessoas. Aqueles que eram os coletores de impostos, para que não tirassem a mais do povo. Ele já deu algumas orientações. Quer dizer, não é para consultar lá a lei. Já tem possibilidade de pensar e entender o que é certo e fazer, se quiser, se esforçar por fazer, voluntariamente. Não é mais imposição. Se você não fizer isso, você é castigado. Agora é uma outra mensagem, não é? O reino dos céus é tomado por esforço voluntário. Se você quiser, você se esforça para cumprir esse entendimento que você tem. Os que se esforçam se apoderam do reino, alcançam vivência espiritual superior. Jesus ensinou muito, ensinou bastante, mas ele ainda não podia dizer tudo declaradamente. Muitas coisas tenho para vos dizer, mas vós não as podeis suportar. Ainda não. Não dava. Para o entendimento deles, não formaria sentido. Eles já estavam achando difícil assimilar o que Jesus deixou. Os próprios discípulos, de vez em quando, perguntavam: Senhor, o que quer dizer isso, não é? Mesmo aqueles que estavam interessados em acompanhá-lo. Era preciso aguardar maior amadurecimento do espírito humano, o progresso do conhecimento científico, os costumes se abrandarem, não é? Então, quando Jesus está se despedindo dos seus apóstolos, ele não vai estar mais ali com eles, mas ele se preocupa que eles possam perdurar no cumprimento dos seus ensinos. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Sim, porque se eles derivassem, não ficariam no clima espiritual e no conhecimento para receber o que ele ia mandar. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Quer dizer, continuem vivendo por estas coisas que eu ensinei. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Daqui a pouco nós vamos explicar tudo isso. Vamos ler como está lá. A fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Na ceia pascual, quando Jesus fala isso, ele está anunciando uma sequência na assistência e revelação espiritual para a humanidade, futuramente. Toda revelação é assim. Sempre anuncia o que vem depois. E Jesus fez isso. Mas vamos entender bem. Eu pus aqui, vamos fazer um parêntese para analisar esse tal Consolador prometido por Jesus. Vocês já ouviram essa expressão, não ouviram? O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Vamos entender bem isso? O termo Consolador foi traduzido assim, mas em grego é Paráclitos e em latim Advocatus. Então é um pouco diferente de Consolador, hein? Advocatus, chamado para junto de, na direção de. Por que o advogado
é chamado para junto de alguém. Quando a gente precisa de advogado, a gente chama ele. Para quê? O que ele vai fazer junto a nós? Qual é a tarefa dele? Ele assiste, assessora, instrui como falar e agir. Ele nos acompanha e defende. Certo? Essa é a função. Então, esse tal consolador não é para consolar, vem cá que eu te consolo, tadinho, sofreu tanto. Não é isso. Não é esse o sentido do consolador. É o sentido de alguém que ensina, assessora, instrui, acompanha, defende. Jesus foi assim com os discípulos dele. Certa vez o pessoal acusou, né, que os discípulos dele tinham comido espiga. Era dia de sábado, não podia colher espiga, era trabalho. E Jesus defendeu, falando de situações que tinha lá do Davi com os pães da preposição, citou histórico, para mostrar que quando é necessário, pode. Ele defendeu os seus apóstolos. Em várias situações, ele esclarecia. Quando os discípulos dele estavam alegres, não é? O pessoal disse, por que eles estão festejando dessa maneira, né? Assim, vai chegar o dia que eles vão chorar, quando lhes for retirado o mestre. Aí os discípulos iam chorar. Agora é o momento deles se alegrarem. Jesus defendeu várias vezes os seus apóstolos e os instruía o que fazer, como fazer, quando fazer, onde ir trabalhar. Jesus era esse advocatus, esse paráclitos. Claro que ele também consolava, mas não especificamente, não é? Então, esse consolador no sentido de advogado não é Jesus, porque ele falou que é outro. É outro consolador, é outro advogado. E ele também não é uma pessoa, é um elemento espiritual, porque ele diz que vai ficar para sempre. Ninguém fica para sempre junto de nós. Encarnado não, né? Ser espiritual sim, né? Então é algo espiritual. Mas não é um espírito qualquer. É o Espírito de verdade, Espírito Santo, Santo Espírito. Não é? É bom Espírito, Espírito de verdade sincero. Ele diz que o mundo não o pode receber, porque não o vê nem o conhece. As pessoas apegadas aí no mundo, às coisas materiais, não creem em Espírito, não. A pessoa diz assim, eu não vejo Espírito, só creio naquilo que eu vejo. Então, não o vê nem o conhece. Por isso não pode receber essa manifestação espiritual. Por isso que o mundo não pode receber. Mas quanto aos apóstolos, vós o conheceis. Claro que conheciam. Eles já trabalhavam com a mediunidade, não é? Eles contavam com a assistência de bons espíritos. Vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Através da mediunidade, eles estariam em ligação constante, não é? Sobre esse advogado ou consolador, Jesus disse mais. Ele vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Nossa, por quê? O povo ia esquecer, ou precisava reafirmar, não é? Não é o que nós fazemos? Nós não revivemos, repetimos a mensagem de Jesus? Não pode esquecer, não é? Vos ensinará todas as coisas, vos guiará a toda a verdade. Quer dizer que aquilo que a gente não tinha entendido, que a gente teria interpretado erroneamente pela ignorância ou má fé, nós agora teríamos a oportunidade, com esse advocatus, com esse advogado, ele relembraria para nós, reafirmaria, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Porque com o progresso do conhecimento humano, precisaríamos novas informações, novas revelações, não é? Precisaríamos de explicação melhor de tudo aquilo que Jesus falara, às vezes aludira por alto, não é? Ou nem pudera falar nada. Agora, esse advogado, em nome de Jesus, poderia fazer.
Nós então, espíritas, quando nós estudamos a doutrina, a gente vai reconhecendo no Espiritismo, na doutrina dos Espíritos, o tal de Consolador prometido por Jesus. Porque a gente vê, é a terceira revelação, está revivendo e dando continuidade ao cristianismo, ampliando o nosso conhecimento, não é? Mas algumas pessoas dizem, não. O Consolador já se manifestou no dia de Pentecostes. Aquele dia que houve grande manifestação, não é? Que os apóstolos estavam reunidos, que tiveram aquelas línguas de fogo sobre suas cabeças e falaram em línguas diferentes, não é? Sobre as grandezas de Deus. Realmente houve uma grande manifestação espiritual. Houve sim. Mas será que os espíritos só falaram naquele dia? E acabou? Não é? Os Espíritos do Senhor continuaram se manifestando na humanidade, se comunicando com os adeptos de Jesus, não é? Conforme a promessa do próprio Mestre, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu aí estarei com elas. Jesus se faz presente através dos seus mensageiros, não é? Através da sua doutrina relembrada. Mas, apesar disso, posteriormente, passaram os anos, foi lá pelo século IV que começou a ficar a coisa complicada. 400 anos. O Espiritismo não tem 400 anos, hein? E já por aí muita gente está querendo modificar. Imagine 400 anos de cristianismo que se espalhou pelo mundo, onde havia outras religiões, outras formas de pensar. Que miscelânea! Que confusão! Alguns conseguiram entender a mensagem e mantê-la, mas uma grande maioria misturou bastante, não é? Então, nós vamos ver assim, que as pessoas lá no século IV, por exemplo, haviam estruturado a religião em torno de Jesus, em torno da história do Novo Testamento, mas colocando muita coisa a mais. Naquele livro, A Esquina de Pedra, do Wallace Leal Rodrigues, mostra bem como é que chegaram as infiltrações, as modificações. O cristianismo chegou a Roma. Roma era politeísta, tinha os templos com as vestais, com as imagens, com os deuses. E eles foram invadidos pela religião cristã, mas eles também invadiram a religião cristã, certo? E misturaram a deles com o cristianismo. E aí então foi se estruturando uma igreja que diz que é a única, que é a verdadeira. Não estou criticando, estamos estudando. Porque muitos de nós fomos da Igreja Católica, não só nesta vida, em vidas anteriores. E falamos em nome da igreja e fizemos as coisas em nome da igreja, e agora a gente está tendo oportunidade às vezes de corrigir. Então não estamos contra ninguém. Estamos falando do que é certo, do que é errado, para ver se entendemos o que aconteceu com o cristianismo. A mensagem do Cristo, que não tinha pompa, que não tinha vestes especiais, que não tinha altares, que não tinha imagens, que não tinha dízimo a cobrar de ninguém, de graça recebeste, de graça dai, está completamente alterada. Dentro, felizmente, louvado seja Deus, continuou o Evangelho, que o pessoal cita, relembra, mas não vive. Porque se vivesse, não faziam dessa maneira. Mas como somos nós mesmos, a humanidade, que estávamos lá atrás, semeando erros, não estamos criticando ninguém, estamos falando de nós mesmos, certo? De nós, a humanidade. Então, esse pessoal dos agrupamentos cristãos começaram a pensar diferente, a modificar as coisas. Por exemplo,
O intercâmbio mediúnico, a gente lê nas cartas do apóstolo Paulo, entre todos eles, que eles se comunicavam com os espíritos. Jesus ensinou isso. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 a 14, é um mini livro dos médiuns. Mas o pessoal faz de conta que não sabe, não é? Então, eles praticavam o intercâmbio mediúnico. Mas, pelo século IV, eles começaram a dizer que não, está proibido. Eles foram no Velho Testamento, antes de Jesus, lá em Moisés, para encontrar essa proibição. Porque se os espíritos falam, quem é que pode dominar um grupo? Os espíritos se comunicam em toda parte, os espíritos do Senhor, não é? Ninguém segura, né? Mas eles modificaram essa situação, proibiram. Então não havia mais ambiente para que o Consolador se manifestasse, para que o advogado falasse. Estava fechado, certo? Não pode, isso é pecado, está proibido. Então, em meados, os Espíritos do Senhor aguardaram bastante, deram tempo ao tempo. Mas lá no século XIX, os Espíritos do Senhor, isso a gente vai citar o que está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, conclamando as pessoas, não é? Para se unirem, para amarem a Deus e ao próximo. Então eles produziram muitos fenômenos, os espíritos, e prodigalizaram ensinamentos. E aí Kardec, convivendo naquela época aqui no mundo, não é? Certamente um missionário do Senhor, ele presenciou, estudou, entendeu, e ele codificou aqueles ensinos em ordem bem didática e publicou os livros, não é? Agora nós temos realmente essa revelação dos espíritos superiores na codificação de Allan Kardec e sabemos da existência e natureza do mundo espiritual, como é que ele se relaciona com o mundo corpóreo, sem nada de maravilhoso ou sobrenatural. Nós sabemos quem somos, de onde viemos, porque estamos na Terra e para onde iremos. E o Espiritismo, a palavra antiga ainda perdura, né? O Consolador prometido, ele não vem destruir a lei divina. Não. Aquilo que foi revelado por Moisés, que tem fundamento, pelos profetas, e que Jesus ensinou, melhorou, nós não está destruindo nada, não. Está reafirmando, não é? Os princípios básicos. Então, o Espiritismo não contraria, não destrói a lei divina já revelada por Moisés, por Jesus. Pelo contrário, ele recorda tudo isso, mas ele expurga, ele tira fora os acréscimos indevidos. Ele corrige a má interpretação, penas eternas, proibição do intercâmbio e coisas assim. Ele desenvolve o conhecimento espiritual, completa e explica, fala de perispírito, reencarnação, lei de causa e efeito, evolução. Sobre esse Consolador, esse advogado, Jesus disse: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. E realmente o Espiritismo recebe de Jesus a verdade que ele já deixara na terra, e mais aquilo que ele não pudera dizer antes, mas que do mais alto agora ele envia através dos seus mensageiros, não é? Na continuidade. O Espiritismo recebe de Jesus e anuncia a todas as criaturas. Jesus não falou que tinha outras ovelhas que não são deste aprisco? Para a humanidade toda. E ele não impõe nada ao Espiritismo. Ele convida ao exame pela razão. Exatamente como Jesus fazia. Jesus dizia: ouça quem tem ouvidos de ouvir, veja quem tem olhos de ver. Ele não impunha, ele informava
e convidava a pessoa, não é? O Espiritismo apresenta-se em tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião, porque assim ele atende a todas as possibilidades e necessidades do pensamento e da ação da humanidade. Há pessoas que vão gostar do aspecto científico, outras do aspecto filosófico, outras vão se ligar pela religião, todas elas recebem alimentação espiritual. O Espiritismo preconiza uma aliança da ciência e da fé. Antigamente o pessoal achava isso impossível. Como? A ciência é materialista? A fé, ela fala, você tem que crer mesmo sem ver. Como é que pode unir os dois? Mas o Espiritismo está mostrando que são duas alavancas da inteligência humana. Uma está revelando as leis do mundo material, a ciência. E a religião está revelando as leis do mundo moral. Elas não precisam se contradizer, porque com o tempo, elas se apoiando mutuamente, os conhecimentos vão se unir. Porque são leis de Deus que regem a matéria, leis de Deus que regem a vida espiritual. No fundo, elas vão se encontrar, vão se unir. Agindo assim, o Espiritismo atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e esperança. Tem um aspecto de consolação, mas tem também o aspecto de conhecimento e entendimento das leis divinas. Então, nós temos no Espiritismo uma conjugação de revelação divina, porque a iniciativa é dos Espíritos. Sim, vem do alto. Toda revelação vem do alto, não é? Mas nós temos aí uma elaboração humana, uma parte humana de pesquisa, análise, conclusões, aplicação. Nós estamos sempre procurando no Espiritismo. E agora, como é que a gente faz? Tem clonagem. Como é que é? E diante disso, como é que faz? Diante dos fenômenos que aconteceram na Terra, esses terremotos, cataclismas, comportamento das criaturas, comportamento doentio, nós estamos aplicando o Espiritismo para entender todas estas coisas. Mas o Espiritismo também ainda não disse tudo, porque ainda há muita coisa mais para se saber espiritualmente. A humanidade continua em progresso. E é por isso que o Espiritismo, a revelação espírita, tem um caráter progressivo. O Espiritismo admite que pode se modificar. Se por acaso houvesse um erro no que ele afirmou, ele se modificaria. Até agora ninguém achou, né? Até agora não deu, porque os espíritos falaram acertadamente e Kardec codificou acertadamente. Agora, com esses livros que estão surgindo por aí, que dizem que é mediúnico e que falam cada coisa que não tem fundamento, mas isso não é espiritismo, não é? São livros mediúnicos, não tem consenso universal, ainda não está incluso na doutrina. Para incluir na doutrina precisa ter consenso universal. Então, o que tem consenso universal na doutrina não sofreu nada com o progresso da humanidade, porque são leis básicas, não é? Mas pode ser que venha algum conhecimento maior e que precise também incluir nos princípios espíritas, se for esse o caso, como não? Mas tem que passar pelo crivo da razão, da verdade. Nós não podemos aceitar qualquer coisa e querer colocar no espiritismo, não é? Bem, nós falamos de 3 revelações. Vamos falar do caráter principal de cada uma. Se a gente olha a revelação de Moisés, a revelação mosaica, o que é que nós encontramos ali que ressalta a ideia de justiça? Justiça. Até o olho por olho, dente por dente, no fundo eles querem justiça. Se você faz isso, não está justo diante de Deus. O homem justo diante de Deus cumpre as leis. Então, justiça. Eles querem ver se equilibra o mundo, se reina a justiça. Mas nós vemos que a segunda
religião, a revelação, a do Cristo, qual é a característica? É o amor. Volta e meia é o amor. Amai-vos uns aos outros, não é? Como eu vos amei. Sempre o amor, a caridade, a tolerância, o perdão, tudo em torno do amor. E no Espiritismo, qual é a característica? Verdade. Mas uma verdade consoladora. Não uma verdade que deprime, não uma verdade que acusa, uma verdade que consola. Que dá esperança, que diz, você errou, mas você vai consertar o que você fez, não está tudo perdido não. Nós todos somos filhos de Deus, todos temos valores, quer dizer, dá muita esperança, muito consolo. Ninguém, à luz da doutrina espírita, está condenado, não existe condenação. Existe justiça divina, mas existe muito amor também. A primeira revelação pode ser personificada em Moisés. A gente fala revelação de Moisés, revelação mosaica. A segunda, em Jesus Cristo, não é? É o cristianismo. A terceira revelação, porém, não está centralizada em pessoa. Como não? Allan Kardec. Allan Kardec só colocou em ordem os ensinamentos, em ordem didática, em facilidade de compreensão. Mas ele não criou as ideias. As ideias foram dos espíritos. Então não tem como personalizar. Recebeu dos espíritos, ele somente codificou. Um trabalho grandioso, difícil, e que Kardec executou com extrema dedicação, muita eficiência e fidelidade. Mas nós não podemos dizer, como às vezes é costume ainda, a gente fala a doutrina de Kardec. Não. É um erro nosso. Porque a doutrina é dos espíritos. Kardec é o codificador. Ele demorou para aceitar a reencarnação que os espíritos falavam. Ele precisou fazer perguntas e perguntas e perguntas para saber o que é isso. Então a doutrina não é dele. A doutrina é dos espíritos, não é? Nós estamos então aprendendo a sequência das revelações. A misericórdia de Deus que permite que periodicamente, conforme a maturidade de um povo, a maturidade da humanidade, venham novas informações espirituais, para que tenhamos sempre orientação de como vamos continuar a nossa marcha. Eu trouxe uma música para nós cantarmos. Tem mais? Aí ela vai distribuir de lá. É do Álvaro Rosman, lá de Ponta Grossa. Ele foi um maestro. Esse maestro criou um coral num lar de meninas e veio aqui em Campinas, eles gravaram, eu tenho um long play deles, 2 long plays. O Evangelho cantado à luz do Espiritismo, peças que ele foi inspirado e fez, né? Canções lindas, falando de Evangelho, falando do Espiritismo também. E ele trouxe um grupo de meninas que cantavam a 4 vozes. E com a filha dele tocando piano e um solista que parecia, tinha a voz do Carlos Galhardo, do Francisco Alves. Foi linda a apresentação deles aqui neste nosso salão. E essa é uma das músicas que ele compôs, para falar das 3 revelações. Singelinha, todas as músicas que ele fez é para o povo cantar. Não é uma coisa para se apresentar, para ele mostrar a sua arte. Era para servir ao movimento espírita. Então vamos lá. Revelou Moisés, o médium hebreu, que Deus é justiça, o mundo aprendeu. Também é amor, revelou Jesus, exemplificando nos braços da cruz.
Moisés, Jesus, revelam justiça e amor. Moisés, Jesus, revelam justiça e amor. Para completar, quem quer liberdade precisa aprender inteira verdade. No Espiritismo, o Consolador, na voz de Kardec, o codificador. Moisés, Jesus, revelam justiça e amor. Verdade, verdade, na voz do codificador. É bonitinha, não é? Servia para fixar as aulas na evangelização. Hein? Deu para aprender a cantar a musiquinha? É fácil, né? Muito bom. Agradeço a todos pela atenção.